Olá, estamos mais uma vez com Medicina Explicada, um programa, um podcast que trata de trazer os nossos professores da MED Brasil, a Faculdade MED Brasil, que vocês conhecem, para falar com vocês, médicos e médicas, falando um pouco sobre os nossos professores, mas, sem dúvida alguma, também perguntando a eles temas que são do interesse de vocês, já que esse programa é para vocês, médicos e médicas. Hoje nós estamos com o professor Dirceu Rodrigues de Almeida, um dos mais importantes cardiologistas do Brasil. É isso mesmo, pessoal. Ele é um dos mais importantes cardiologistas do Brasil e ele vai falar um pouco sobre a sua trajetória. Está envolvido também com a Universidade Federal de São Paulo. Ele está em São Paulo e é professor, coordenador do curso de pós-graduação médica da MED Brasil. Professor Dirceu, é um prazer enorme poder contar com a sua presença e eu fico muito honrado com ela. Prazer é meu, professor. Da mesma forma, sinto muito honrado de fazer parte do time MED Brasil. Muito bom, muito bom. Olha, pessoal, a MED Brasil tem um conceito interno, uma premissa de buscar professores que estejam atuando ou que atuaram como preceptores de residência médica ou na Universidade Federal de São Paulo, que é um ninho de grandes saberes, ou da USP, que também é outro centro de excelência, além dos professores de Harvard, que também participam desse cuidado tão intenso nas pós-graduações médicas. Professor, podia falar um pouquinho sobre a sua trajetória como cardiologista e como professor também, principalmente junto à Universidade Federal de São Paulo? Sim, seria um prazer. Eu me formei em medicina em 1985, fiz a minha residência médica na Universidade Federal de São Paulo, seguida de mestrado, doutorado, e atualmente eu sou professor do curso de graduação e pós-graduação da Unifesp e atuo sendo como responsável pelo setor, pela divisão de insuficiência cardíaca, transplante cardíaco e miocardiopatias da Unifesp. E a gente sabe que dentro da Universidade Federal de São Paulo, em especial o professor Dirceu, é considerado um grande mestre, um grande profissional, um grande cardiologista. E a gente fica muito feliz que o professor Dirceu esteja coordenando o curso de pós-graduação médica na MED Brasil. Professor, eu vou iniciar perguntando quais são as doenças, né, cardiovasculares mais prevalentes que você observa na prática diária, na prática clínica, né? Perfeito. É mais ou menos como a distribuição universal. As doenças cardiovasculares mais prevalentes no nosso meio e na nossa prática clínica, sem dúvida nenhuma, em primeiro lugar, é a doença coronariana, ou a doença aterosclerótica coronariana. Temos também as doenças cerebrovascular e as doenças vasculares periféricas, que também são patologias em que desafiam também não só os cirurgiões vasculares, mas também os clínicos e os cardiologistas. Temos também de alta prevalência aqui no nosso meio a hipertensão arterial. Aproximadamente 50% da população ativa de São Paulo com mais de 55 anos são hipertensos, então na prática a hipertensão também é extremamente frequente. E a hipertensão, ela costuma estar acompanhada também do diabetes, que atinge aproximadamente 20% da população adulta brasileira. Junto com o diabetes, nós temos também a dislipidemia
E o Brasil tem algumas particularidades que aí são únicas do Brasil. Nós temos ainda um contingente de pacientes com doença de Chagas aqui no Brasil bastante significativo, principalmente aqui em São Paulo. Então, o Brasil, aproximadamente, existe no Brasil em torno aí de uns 3 a 6 milhões de pacientes chagásicos, que ainda são um desafio. E nós temos também, na faixa etária mais jovem, ainda a presença da febre reumática, que é uma característica também dos países em desenvolvimento, ou dos países subdesenvolvidos, bem mais rara do que no passado, mas ainda frequente. Então, de forma geral, e claro, lembrando que toda a doença estrutural cardíaca, a via final comum dela é a insuficiência cardíaca, e nós temos então também um contingente bastante grande de indivíduos com mais de 65 anos que são portadores de insuficiência cardíaca. Como consequência também dessas doenças estruturais, nós temos uma elevada incidência também de fibrilação atrial, que é a arritmia cardíaca mais frequente da população acima dos 65 anos. Perfeito. E é interessante observar que nesse contexto que foi descrito pelo professor Dirceu, nosso coordenador de curso de pós-graduação em cardiologia pela Med Brasil, podemos dizer que todas estas doenças serão abordadas dentro do seu curso de pós-graduação e outras, obviamente, a hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio, arritmias e doenças arterial coronariana, e o manejo, o diagnóstico e o tratamento precoce e o controle rigoroso de fatores de risco são de grande relevância para o sucesso do tratamento, e isso tudo vai ser muito bem abordado no tempo da pós-graduação, que muitos de vocês estão buscando fazer, uma que seja de grande relevância. Professor, como você aborda o manejo inicial de um paciente com suspeita de infarto agudo do miocárdio? Extremamente relevante essa pergunta, professor Antônio, porque o infarto agudo do miocárdio é uma situação de emergência. E é evidente que a suspeita, o doente nos procura, na maioria das vezes, com quadro de dor torácica, e aí, numa breve história clínica, nós vamos caracterizar essa dor como uma dor coronariana ou uma dor anginosa. Esse paciente, junto com a dor, ele pode manifestar outras alterações, como palidez, sudorese, náuseas, palpitações, e havendo consistência na história clínica de que pode se tratar de um infarto agudo, nós temos que correr contra o tempo. Nós temos que conseguir que esse paciente faça um eletrocardiograma num período inferior, idealmente inferior a 10 minutos. Então, qualquer unidade de emergência, qualquer pronto-socorro, eles têm que estar preparados para admitir o paciente com dor torácica com a maior brevidade possível e obter um eletrocardiograma num período não maior que 10 minutos, o que é recomendado pelas sociedades americana, europeia e brasileira de cardiologia. E a partir do eletrocardiograma, nós vamos definir se esse paciente tem um infarto agudo do miocárdio com supra do segmento ST, que vai exigir uma abordagem imediata, uma corrida contra o tempo, ou se trata de uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST. Então, quando nós estamos falando de infarto agudo, definitivamente é um infarto com supra de ST. Após o eletrocardiograma, o paciente tem que ser submetido a uma terapia de reperfusão. Se ele está num hospital que tem estrutura de hemodinâmica, de cateterismo cardíaco, ele imediatamente será levado para a sala de hemodinâmica e submetido a uma coronariografia, e detectando-se a obstrução coronariana, nós vamos proceder com o procedimento de angioplastia e o implante de stent. Aqui tem um tempo também que é muito importante. Não devemos postergar a realização da angioplastia, do cateterismo. O ideal é que fizéssemos isso num período de 60 minutos.
mas as diretrizes permitem que esse tempo seja até de 90 minutos. Mas, evidentemente, que a busca constante para que a gente seja o mais precoce possível nessa abordagem. Caso o paciente, ele chega numa UPA ou numa unidade de pronto atendimento, ou num hospital que não tem um laboratório de hemodinâmica, ele vai ser considerado para realizar a reperfusão farmacológica ou a reperfusão química com o trombolítico, a popular trombólise. É evidente que nós vamos avaliar alguns fatores de risco para ver se o paciente não tem contraindicação para receber o trombolítico, como, por exemplo, doenças hematológicas graves, histórias de sangramento recente, neoplasia de sistema nervoso central, trauma crânioencefálico recente, e esse paciente não tendo aí nenhuma contraindicação para receber o trombolítico, ele vai receber, então, a infusão do trombolítico, e aí tem um outro tempo que é importante, que é o tempo porta-agulha, ou seja, do momento que ele deu entrada na unidade ao início da reperfusão com o trombolítico, esse tempo é um tempo procurado, o ideal é um tempo de 30 minutos. Então, nós temos 3 tempos que são fundamentais para qualquer médico que esteja atendendo um doente com suspeita de infarto agudo do miocárdio. É o tempo porta-eletro, 10 minutos, o tempo porta-agulha, no caso da reperfusão com trombolítico, 30 minutos, e o tempo porta-balão, no caso da angioplastia, de até 90 minutos, mas idealmente 60 minutos. E evidente que esse paciente também vai receber medicamentos, como, por exemplo, os antiagregantes plaquetários, né? A aspirina, no caso do paciente com uma síndrome coronariana aguda com supra-DST, e na sala de cateterismo, procedendo-se à angioplastia, ele vai receber mais um antiagregante plaquetário, que são vários no mercado, né, associado à aspirina. E no paciente com uma síndrome coronariana aguda sem supra-DST, ele vai ser tratado conservadoramente, estabilizado clinicamente, com medicamentos também, antiagregantes plaquetários, beta-bloqueadores, nitroglicerina, e ele fará um cateterismo mais eletivo, num período de até 24 horas. Lembrando que, da mesma forma que o infarto com supra, o infarto sem supra merece muita atenção, porque também é um doente que tem um prognóstico reservado se a gente não fizer essa abordagem correta. Então, nós temos aquela folga inicial nas primeiras 24 horas para estabilizar e para definir a situação, mas dentro de 24 horas ele terá que ser submetido também a uma coronariografia com eventual revascularização, seja com angioplastia ou eventualmente cirurgia. Em linhas gerais, a mensagem mais importante na abordagem do infarto seria essa. Perfeito. E isso tudo que é de conhecimento de vocês, médicos e médicas, mas, obviamente, o aprofundamento, o detalhamento, isso tudo vai ser visto na pós-graduação médica, que o professor Dirceu coordena, pós-graduação em cardiologia, coordena junto à Med Brasil. E ele é também professor na pós-graduação em cardiologia, claro, na Universidade Federal de São Paulo. Professor, qual é a estratégia mais eficaz na sua concepção e na sua prática no tratamento de hipertensão arterial resistente? Excelente pergunta. A hipertensão arterial resistente, ela é um capítulo especial dentro do cuidado geral da hipertensão. E a hipertensão, como regra, ela, de um modo geral, ela pode ser abordada pelos clínicos, pelos nefrologistas e, claro, pelos cardiologistas. Existe um percentual de pacientes que é variável, depende um pouco de cada país, mas tem aí uma incidência de 10%, 15% de pacientes que são tidos como pacientes com hipertensão arterial resistente. O primeiro cuidado nós temos nos assegurarmos realmente se essa hipertensão é resistente, porque a gente sabe que não é incomum essa resistência, entre aspas, ser decorrente de uma
não aderência medicamentosa adequada, uma não aderência às medidas não farmacológicas também, como dieta com pouco sal, como também abstenção de álcool, e havendo realmente a caracterização de uma hipertensão resistente, esse doente ele vai merecer uma atenção especial, porque se trata, evidentemente, de um doente de maior risco. Classicamente se define como paciente com hipertensão resistente aquele paciente que está com 3 medicamentos e ele não consegue obter um controle ideal da pressão. E esse controle ideal, hoje nós sabemos que ele deve ser, idealmente, 12/8 para os pacientes abaixo de 70 anos e até 14/9 para os pacientes acima de 70 anos. Então, a partir do momento que o paciente está tomando 3 grupos diferentes de drogas e ele não tem a sua pressão controlada, ele passa a ser considerado como uma hipertensão resistente. Nesse contexto, as drogas que ele deve estar tomando, né, nessa avaliação inicial, nesse primeiro grupo de drogas, seria um inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona, um diurético tiazídico e um vasodilatador, como, por exemplo, os bloqueadores de canais de cálcio. A partir daí, se ele não está com a sua pressão controlada, ele pode ser caracterizado já como paciente com a pressão arterial resistente, e aí nós vamos adicionar mais drogas. Nós temos aí a opção de, na sequência, adicionar uma droga que é um antagonista da aldosterona, né? Um antagonista do receptor mineralocorticoide. Nós temos no nosso meio 2 grupos de drogas que têm essa finalidade. Depois de 4 semanas de observação, se ele ainda continuar hipertenso, evidente que essas drogas já estão em doses máximas otimizadas. Mas se ele continuar hipertenso, aí nós vamos para uma 5ª droga. E aí nós temos algumas opções. Ou um beta-bloqueador, ou um alfa-bloqueador, ou mais um vasodilatador, além do bloqueador de canal de cálcio. Essa escolha ela vai ser baseada em alguns parâmetros, como a idade do paciente, a raça, que é muito importante. Nós sabemos que pacientes idosos, pacientes da raça negra, eles têm uma certa percentual maior de resistência e eles têm também algumas características que vai nos dizer qual a droga que pode ser implementada nessa circunstância. E aí temos atualmente um recurso muito moderno, está chegando aqui no Brasil agora, que depois de você tentar a otimização com 4 drogas, eventualmente a 5ª droga, e assim mesmo o paciente continuar com a sua pressão não controlada, existe a possibilidade hoje de nós fazermos o que a gente chama, um procedimento que chama denervação renal. A gente sabe que a atividade simpática está exacerbada na hipertensão e a ativação simpática renal, ela é um dos mecanismos de resistência dessa hipertensão. Então, você poderia fazer uma denervação renal através de um cateterismo, utilizando a radiofrequência. Você denerva as artérias renais bilateralmente, e isso tem se mostrado e está aprovado pelo FDA, e é como uma medida mais extrema, mas uma alternativa também eficaz nessa população com hipertensão resistente. E é evidente que como se trata de uma hipertensão resistente, provavelmente já é uma hipertensão de longa data, então é muito importante nós avaliarmos as lesões de órgão-alvos desses pacientes, como, por exemplo, o fundo de olho, a função renal, a circulação cerebral. Então, essa conduta é uma conduta abrangente que visa não só controlar a hipertensão, como também avaliar detalhadamente todas as lesões em órgãos-alvos que porventura possa existir. Perfeito. O ajuste terapêutico também, é claro que, como o professor disse, inclui combinar antihipertensivos de diferentes classes, buscar as causas secundárias, como até mesmo a apneia, né, professor, e incentivar a mudança de estilo de vida.
Professor, Sim, aproveitando... um detalhe importante, quer dizer, 95% das hipertensões, elas são hipertensões essenciais, né, ou primária, mas existe um grupo pequeno, que é 5 a 7, 10%, que pode ser uma hipertensão secundária. E lembrar sempre dessa possibilidade, principalmente nos pacientes jovens, né, mais jovens, né, e existem causas, então, endocrinológicas, como feocromocitoma, existe como hipertiroidismo, como uma hiperplasia suprarrenal. Então, é muito importante esse rastreio da hipertensão secundária. Seguramente, professor. E até eu queria até que, na sua lida diária, na pós-graduação, junto à Universidade Federal de São Paulo, junto aos nossos futuros alunos e alunas médicas que estarão fazendo a pós-graduação na Med Brasil, qual é a importância de um médico generalista que queira? Porque existe aquele médico, médica generalista que está bem, está atuando e fazendo muito bonito no interior do Brasil, gosta do que está fazendo e está perfeito. Entretanto, alguns no interior do Brasil, na grande São Paulo, têm interesse, têm muita vontade de aprender sobre cardiologia, porque tem vocação para atuar nessa especialidade, tem vocação para atuar na área da cardiologia. Qual é a sua fala para esses que querem aprender um pouco mais e não vão fazer residência porque já estão graduados há 6, 7, 10 anos atuando na área de cardiologia, não como especialista, mas atuando na área de cardiologia, mas tem desejo de ter aquele conhecimento acadêmico produzido por professores, em especial da Universidade Federal de São Paulo? Não, excelente pergunta. A medicina, ela tem mudança de hora em hora. Nosso conhecimento médico ele se modifica muito rapidamente e nós precisamos nos manter atualizados. Existem inúmeras formas de buscar essa atualização através das mídias sociais, sem dúvida nenhuma é um avanço muito grande. Os congressos de grande repercussão, como os nossos congressos aqui da Sociedade Paulista de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Cardiologia e os congressos mundiais, mas para aquele médico dedicado, que realmente ele quer ter uma formação mais consistente, uma formação mais segura da atuação cardiológica, ele deve se atualizar em cursos como esse que a Med Brasil disponibiliza, que é, na verdade, não só uma atualização, é uma pós-graduação, né? E é evidente que, se puder fazer uma prática presencial, por exemplo, nós temos nos nossos ambulatórios aqui no Unifesp, nós recebemos gente do Brasil inteiro. E o indivíduo, às vezes, ele quer ficar um mês acompanhando, ver como é que a gente faz, principalmente em pacientes mais graves, pacientes mais complexos, né? Então, é muito importante buscar o conhecimento. Então, o conhecimento está disponível, agora ele precisa ser buscado, conhecimento, evidentemente, de qualidade, né? Esse é muito importante hoje em dia. Nós precisamos realmente ver a qualidade da informação e essa formação, essa atualização dele é muito importante. Então, por exemplo, se ele está lá no interior de Goiás e ele realmente está aparecendo muito doente cardiológico, ele tem que atuar, ele tem que controlar a insuficiência cardíaca, a hipertensão, sem dúvida, fazer uma pós-graduação, fazer um curso de atualização, além dos congressos que ele habitualmente já deve estar frequentando, é fundamental. E, se possível, durante um mês que ele possa tirar, um mês de fazer um estágio aqui no Hospital das Clínicas, de um mês, um estágio observacional, mesmo que possa ser, ou no exterior. Então, isso é fortemente recomendado, né, para que ele possa realmente ter segurança e, com certeza, excelentes resultados na abordagem de pacientes cardiológicos e que são extremamente frequentes em qualquer município que o médico tiver
ele vai ter doente cardiológico na sua frente e ele realmente precisa estar preparado, até porque não existe cardiologista para todo o Brasil, né? Então, o clínico geral, o generalista, ele tem que realmente ter um conhecimento cardiológico para que ele possa fazer pelo menos aquela abordagem inicial, pelo menos aquela abordagem, vamos dizer assim, de esclarecimento, e eventualmente, se o paciente for um paciente muito complexo, precisar de alguma atenção maior, ele possa ser encaminhado também com um encaminhamento de qualidade. Então, é buscar informação, professor, não tem como ser diferente, né? Claro. E é interessante que a gente vai, como o professor Disseu, que é também professor na pós-graduação médica na Universidade Federal de São Paulo e na nossa pós-graduação da Med Brasil, nós também acreditamos que estágios observacionais realizados, vamos entusiasmar, vamos buscar entusiasmar os nossos alunos e alunas. Nós temos possibilidade de observership nos Estados Unidos, na Miami University, no Hospital de Clínicas da Miami University e no Hospital de Clínicas da Tampa. A Tampa é uma cidade na Flórida, como Miami, claro, e que oferece oportunidade de observership, e nós temos parceria com eles, para os nossos alunos e alunas médicas realizarem de 30 a até 90 dias dentro do Hospital de Clínicas, desses dois locais, sob supervisão de professores também dessas instituições norte-americanas, e é uma oportunidade a mais que nós buscamos trazer para os nossos alunos e alunas. E quem sabe o nosso aluno e aluna pense em uma dessas estágios observacionais. Professor, como você trata pacientes com insuficiência cardíaca na sua lida, no seu dia a dia, insuficiência cardíaca crônica, especificamente a insuficiência cardíaca crônica? Excelente. A insuficiência cardíaca ela é uma epidemia em ascensão no mundo todo, né? Nos Estados Unidos se projeta um aumento, quer dizer, aproximadamente em 2030, de 6 até 8% da população americana será portadora de insuficiência cardíaca. E o Brasil é um país que está envelhecendo, também não será diferente. Nós temos números em ascensão da insuficiência cardíaca aqui no Brasil. A insuficiência cardíaca, ela acomete aproximadamente de 3 a 6% da população com mais de 60 anos. Ela é a principal causa de hospitalização em indivíduos com mais de 65 anos. Geralmente é uma hospitalização com uma duração média de 7 a 14 dias e com um risco de morte nessa hospitalização que é variável de 8% até 15%, dependendo do país em que o paciente está. Portanto, isso por si só já nos dá a ideia da importância do tratamento da insuficiência cardíaca, para que nós possamos diminuir as taxas de hospitalização, diminuir o custo da saúde, tanto a saúde pública quanto a privada gasta uma fortuna no manuseio de pacientes crônicos com insuficiência cardíaca, e claro, com o objetivo de fazer com que o paciente viva mais e melhor. Então, melhorar a qualidade de vida e prolongar a vida dessa população. Independente da causa da insuficiência cardíaca, da etiologia, o tratamento da insuficiência cardíaca ele sofreu uma revolução nos últimos 20, 25 anos, ao passo que nós saímos de uma situação que não tínhamos drogas eficazes e hoje nós temos um arsenal terapêutico fantástico, com resultados assim expressivos na redução de mortalidade, de morbidade, de hospitalização, melhora de qualidade de vida e, evidentemente, prolongando a vida desses pacientes, inclusive com uma repercussão até na diminuição da necessidade de transplante, que, sem dúvida, seria o tratamento
final para um doente refratário ao tratamento clínico. Portanto, abordar corretamente a insuficiência cardíaca é fundamental. E também aqui é muito importante a educação do paciente, da família, um esclarecimento sobre o prognóstico da doença, a necessidade de se fazer uma abstenção de álcool, fumo, fazer atividade física, fazer dieta com pouco hipossódica, né? São recomendações importantes e esse paciente ele vai ser tratado com aquelas drogas que hoje nós sabemos que reduz morbidade e reduz mortalidade. Então, se esse paciente tem sintomas de congestão, e geralmente a maioria tem, a congestão é responsável até por 80%, 90% das hospitalizações, então esse paciente vai merecer usar diuréticos, diurético de alça principalmente, que é um diurético mais potente, e ele vai ser tratado com 4 drogas fundamentais que nós chamamos os pilares do tratamento da insuficiência cardíaca, que é uma droga que vai bloquear o sistema renina-angiotensina-aldosterona, isso é fundamental. Nós temos avanço nesse sentido, quer dizer, nós temos drogas com os inibidores de ECA que dominaram esse cenário. Atualmente nós temos uma droga até para substituir os inibidores de ECA, que é a sacubitril/valsartana, com alguns efeitos adicionais a mais do que o inibidor da ECA. Esse paciente vai receber beta-bloqueador em dose progressiva, e o beta-bloqueador é a droga que tem mais impacto na redução de mortalidade dessa população, principalmente reduzindo o número de mortes súbita por arritmia ventricular, que é bastante elevado nesses pacientes. Então, os beta-bloqueadores são fundamentais nesse pilar do tratamento. Na terceira posição, nós vemos os antagonistas mineralocorticoide, como eu já disse para vocês, além de ser úteis para tratar a hipertensão, eles são indispensáveis também no tratamento da insuficiência cardíaca. E, por fim, mais recentemente, drogas que são os inibidores de receptor ISGLT2, que são drogas ainda com mecanismos de ação múltiplos, mas ainda desconhecidos até certo ponto, e que são drogas que se mostraram aqui em mais de 1 milhão de pacientes estudados nesses últimos 6 anos, mostrando que essas drogas, associadas às 3 drogas anteriores, elas reduzem também hospitalização e morte. Então, os inibidores SGLT2 é o 4º pilar nesse tratamento moderno da insuficiência cardíaca. E com isso, nós conseguimos manter os doentes com insuficiência cardíaca com boa qualidade de vida, fora de hospitalizações. Mas a insuficiência cardíaca é uma doença progressiva e ela avança. E nesse avanço, esse paciente pode merecer consideração para tratamentos adicionais, aí sim, tratamentos com dispositivos. Então, os pacientes que têm morte súbita recuperada, que têm arritmia ventricular documentada, maligna, eles podem se beneficiar de um cardiodesfibrilador. Em torno de 20% dos pacientes que têm insuficiência cardíaca, eles vão ter bloqueio do ramo esquerdo e consequente dissincronia entre os ventrículos. Então, esses pacientes podem se beneficiar de marcapassos inteligente, que nós chamamos de ressincronizador, né? Onde o marcapasso ele vai permitir com que essa dissincronia que está comprometendo mais ainda a função ventricular seja eliminada. E pacientes com insuficiência cardíaca avançada, que devem merecer consideração para transplante ou referenciado para centros de transplante, e se ele realmente preenche todos os critérios de um bom receptor, ele vai ser transplantado, que é o tratamento de eleição, mas se o paciente tem alguma contraindicação ao transplante, seja por hipertensão pulmonar, seja por imunidade, incompatibilidade imunológica, ele pode receber também um dispositivo, um suporte circulatório mecânico, né? O que popularmente se chama de coração artificial, né? Mas, na verdade, é um suporte mecânico, então esses pacientes também têm essa opção de colocar esse suporte mecânico como uma alternativa ao transplante mesmo, né? E os resultados de estudos americanos e europeus têm mostrado resultado bastante consistente
e com um ganho expressivo na qualidade de vida e na sobrevida dessa população. E é evidente que na insuficiência cardíaca é uma doença crônica, é uma doença de múltiplas comorbidades. O paciente com insuficiência cardíaca ele não tem uma doença só, então 30% deles têm fibrilação atrial, em torno de 20% a 30% têm diabetes, em torno de 30% a 40% pode ter algum grau de insuficiência renal. Então, esses pacientes eles exigem, né, um cuidado multiprofissional, no sentido também de fazer com que ele receba um tratamento completo, né, e uma atenção muito importante para todas essas comorbidades. E isso tem um impacto muito, muito grande. É possível que, depois do tratamento da úlcera péptica, com os inibidores de bomba de próton, talvez o tratamento farmacológico de maior impacto na medicina nos últimos 100 anos tenha sido o tratamento farmacológico da insuficiência cardíaca. Perfeito. E claro, só fazer um micro resumo, o tratamento inclui bloqueadores de sistema renina, angiotensina, como o professor falou, beta-bloqueadores, diuréticos e, em alguns casos, inibidores de neprilicina. Professor, eu queria lhe perguntar também sobre aquela questão que muitas vezes o candidato a fazer uma pós-graduação médica, ele às vezes já está há 10 anos atuando na área da cardiologia, e aí ele está lá, digamos, no interior do Nordeste, no interior do Norte, do Sudeste, do Sul, Centro-Oeste, em cidades pequenas, e ele é a única pessoa ali que atua na área da cardiologia, mas ele não tem aquela formação, mas já tem 10 anos. E aí ele fica assim, talvez aquela médica ou aquele médico meio inseguro, será que vale a pena eu dispor meu tempo, depois de 10 anos atuando, para fazer uma pós-graduação reconhecida pelo Ministério da Educação, com grandes professores, grandes mestres da Universidade Federal de São Paulo? Será que vale a pena eu voltar à sala de aula, nas aulas teóricas presenciais e nos ambulatórios, atendendo pacientes do SUS? Será que isso vai valer a pena? Qual é a sua mensagem para esse médico e essa médica que estão pensando, depois de 10 anos, às vezes, até mais, se isso seria interessante ou não? Indiscutivelmente, é muito importante. O profissional médico ele tem que entender que ele precisa investir muito nele como profissional. Então, nunca é tarde para que ele possa fazer uma atualização, que ele possa melhorar, que ele possa oferecer um cuidado melhor, o patrimônio maior de qualquer médico, que são os seus pacientes. Então, isso é muito, muito, muito importante. Eu diria que até essencial, professor, porque, como eu disse, as atualizações elas andam muito rápidas e muitas vezes é impossível o colega que não está num grande centro acompanhar essa rapidez, essa atualização tão rápida. Então, é fundamental. Então, vale muito a pena, eu recomendo fortemente, eu falo para os meus ex-residentes aqui, meus ex-pós-graduandos, vocês vão voltar para o interior, mas prestem atenção, vocês precisam se manter atualizados. Tem que buscar conhecimento atual, conhecimento de qualidade. Isso faz uma diferença muito grande, não só na vida dele, no sucesso dele como profissional, mas também no bem maior que é a população, a comunidade que ele está inserido. Então, é extremamente relevante que ele tenha essa mentalidade, e isso a gente tem visto que tem melhorado bastante. A gente via muita resistência do médico um pouco mais velho, já com 10, 12 anos de formado, de querer voltar para o banco da universidade ou voltar para um curso, né? Mas hoje nós temos visto que esse público tem aumentado, felizmente, e a gente fica muito contente com isso, porque faz parte. Eu acho que o maior investimento que qualquer médico possa fazer é investir na sua formação.
não só na faculdade, na residência, na pós-graduação, mas se manter atualizado. E, como eu gosto de refrisar, atualização de qualidade, isso é indispensável. Eu não vejo como você possa ir para uma cidade do interior e depois de 10 anos de formado, você achar que você resolve tudo sem estar atualizado. Não é possível. Perfeito. Professor, quais os avanços que você considera mais promissores no manejo da fibrilação atrial, a fibrilação atrial especificamente? Bom, a fibrilação atrial, ela é a arritmia cardíaca mais frequente. Ela está presente em 5% dos indivíduos dos 60 aos 70 anos, em 10% dos 70 a 80, em até 15, 20% acima de 80 anos. Então, ela é extremamente prevalente. Ela é consequência do envelhecimento estrutural cardíaco associada a comorbidades, como a hipertensão, como a diabetes, insuficiência cardíaca. Então, uma arritmia muito frequente e, indiscutivelmente, todo clínico vai se deparar com pacientes com fibrilação atrial. Recentemente, eu considero 2 avanços importantes no manejo da fibrilação atrial. Primeiro, é a nossa capacidade de detectar precocemente a fibrilação atrial. A fibrilação atrial, ela não se instala de uma vez, ela fica vindo e aparecendo e desaparecendo, é o que nós chamamos de uma fibrilação atrial paroxística, uma fibrilação atrial que ela não é permanente. E o avanço hoje no diagnóstico são os dispositivos que nós podemos monitorar esse paciente, seja dispositivo implantável ou até os vestíveis, como, por exemplo, um reloginho da Apple é capaz de detectar uma fibrilação atrial paroxística. Então, é muito importante, naquelas pessoas de risco para ter fibrilação atrial, nós fazermos uma busca ativa da fibrilação atrial e principalmente da fibrilação atrial paroxística, aquela que aparece esporadicamente, às vezes só durante o sono, durante um momento de apneia do sono, né? Mas identificar esse paciente é fundamental, porque a partir do momento que a fibrilação atrial está presente, ela aumenta muito o risco do paciente. Ela aumenta o risco de acidente vascular cerebral, cardioembólico, e também ela propicia e predispõe ao aparecimento de sintomas de insuficiência cardíaca, de sintomas também de insuficiência coronária. Então, às vezes, o paciente tem uma doença coronária estável, ele vem bem assintomático e, de repente, ele entra em fibrilação atrial com uma resposta ventricular elevada e ele passa a ter angina. Então, o primeiro grande avanço é procurar ativamente a fibrilação atrial com esses dispositivos de monitoração contínua do ritmo cardíaco. O Holter é o sistema mais primitivo, monitora só por 24 horas, mas hoje nós temos dispositivos que, quando necessário, esse paciente pode ser monitorado por 4 semanas, 5 semanas, 7 semanas, enfim. E esses dispositivos vestíveis também, como eu disse, eles são úteis também na detecção da fibrilação atrial. Então, esse é um grande avanço. O segundo grande avanço é o conhecimento da anticoagulação. Nós sabemos que a fibrilação atrial ela aumenta em 5 a 6 vezes o risco do indivíduo ter um acidente vascular cerebral isquêmico. Então, esses pacientes, dependendo do seu score de risco, ele vai necessitar de um anticoagulante. E nós tivemos muito avanço recentemente na questão da anticoagulação. Quando nós saímos só da varfarina, que era o anticoagulante tradicional, que é uma droga excelente, ainda muito usada, mas nós temos agora uma gama de novos medicamentos chamados os novos anticoagulantes, que se mostraram seguras, que se mostraram com potencial de sangramento do sistema nervoso central menor do que a varfarina e que dispensa aquela monitoração laboratorial mensal que o paciente que usa a varfarina fazer. Então, os novos anticoagulantes são um avanço importantíssimo. E o terceiro avanço são o tratamento invasivo da fibrilação atrial, ou seja, a possibilidade de nós
trazermos o paciente novamente para o ritmo sinusal, né? Um controle de ritmo, ou seja, através de uma ablação dessa arritmia, com técnicas de crioablação ou ablação com radiofrequência. Então, são procedimentos minimamente invasivos, com muito baixo risco, mas que têm uma taxa de sucesso variável aí de 70% a 80%, dependendo da população, e que você pode, então, resolver a fibrilação atrial, trazendo esse paciente de volta para o ritmo sinusal. Então, são 3 avanços importantes. O avanço no diagnóstico precoce, muitas vezes antes da fibrilação ela estar instalada definitivamente. O segundo, o avanço com os novos anticoagulantes na anticoagulação. E terceiro, a possibilidade do tratamento invasivo da fibrilação atrial com a ablação. Perfeito. Professor, eu vou fazer uma pergunta aqui, que é a última, porque o nosso tempo dentro do nosso... Vou até ler, porque essa pergunta chegou a mim agora. Tradicionalmente, a morte após ruptura do aneurisma cerebral, o índice é de 40%. Atualmente houve alguma melhoria, alguma mudança nesse índice, professor? Sim, sim. O aneurisma cerebral ele sempre foi um desafio, né? Porque ele, na maioria das vezes, ele é assintomático, o paciente não tem sintomas, e quando ele pode, o primeiro sintoma pode ser a ruptura do aneurisma. Então, hoje, com a difusão dos métodos de imagem, a abrangência de exames de imagem e as pessoas tendo maior acesso a exames de imagem, se tem feito diagnósticos precoces do aneurisma cerebral antes da ruptura, né? E isso permite, então, o tratamento desses aneurismas, seja ele uma clipagem cirúrgica ou um tratamento endovascular, que hoje é uma realidade também, que é uma alternativa à cirurgia, na maioria dos casos, inclusive. Então, você pode tratar esse aneurisma antes da ruptura. Agora, quando o paciente chega com a ruptura do aneurisma e dá tempo dele chegar ao hospital, ele deve ser levado imediatamente a uma sala de radiologia intervencionista, proceder, né, um exame diagnóstico confirmando essa, e aí existe a possibilidade de você tratar do tratamento endovascular desse aneurisma, mesmo que esse aneurisma tenha sangrado. Então, é um avanço bastante grande e claro que isso só grandes centros está realmente preparado para essa abordagem, vamos dizer assim, de uma emergência catastrófica que é o aneurisma cerebral. Perfeito, professor. Olha, nós estamos chegando ao final do nosso programa Medicina Explicada, que é construído, pensado para vocês, médicos e médicas, e sempre estaremos trazendo grandes mestres, grandes professoras, professores que estão atuando na área do ensino médico, porque nós sabemos como o Conselho Federal de Medicina afirma, é de grande importância a educação médica continuada. Ela vale a pena, como o professor Disseu acabou de nos dizer nesta entrevista, a educação médica continuada é um bem, é um investimento que o médico e a médica pode fazer em sua carreira e, assim sendo, buscando ser mais assertivo no seu dia a dia. Professor Disseu, a sua experiência junto à Universidade Federal de São Paulo, eu posso afirmar que é um grande bem para a comunidade médica e para a população, porque a sua atuação como mestre, como professor, tanto na Universidade Federal de São Paulo, que é um grande centro de ensino, o maior do Brasil, uma referência nacional, e também junto à Med Brasil, para os nossos alunos e alunas médicas de pós-graduação, sempre será muito bem-vindo. Muito obrigado pelo seu tempo, é uma honra poder conversar e entrevistá-lo. A honra é minha, professor, fico muito grato por esta oportunidade e considero também que, como você muito bem colocou,
O patrimônio do médico se chama conhecimento e paciente. Então, nós precisamos realmente estar muito preparados para cuidar bem dos nossos pacientes. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Mais uma vez a vocês que estiveram aí acompanhando o Medicina Explicada da Med Brasil, muito obrigado e nos vemos num próximo episódio.